No vídeo passado a gente conversou um pouco sobre a educação brasileira no período colonial. Nós chegamos até o ponto no qual nós analisamos bem rapidamente sobre a educação no período joanino, entre 1808 e 1822, e ao final do vídeo passado nós vimos que até então a educação brasileira que se desenvolveu no período colonial não era uma educação estruturada do ponto de vista institucional e também era uma educação voltada principalmente para os interesses da coroa e para os interesses da elite colonial que se formou nesses séculos no Brasil. Porém, nós vimos que a partir de 1822 vai se dar a construção, na verdade, vai se dar o processo de independência do Brasil. O Brasil vai se tornar independente, autônomo da coroa portuguesa. Porém, isso não significa uma ruptura com o seu passado. Na verdade, todas as características de uma sociedade escravocrata, de uma sociedade elitista, de uma sociedade excludente de grande maioria da sua população e de intenso privilégio das elites, ela vai continuar pós-independência, no período que nós vamos chamar de período imperial, período monárquico do Brasil. Porém, a educação vai sofrer um processo de continuidade daquelas características anteriores, mas também vai passar por um processo de mudanças, ou seja, um processo histórico contraditório. Mas é que é interessante observar também as suas nuances. Bom, o Brasil se torna independente então da coroa portuguesa em 1822. Em 1823 nós temos a Assembleia Constituinte para redigir a nova Constituição, a primeira Constituição brasileira. E durante os debates da Assembleia Constituinte, muito inspirado pelos ideais da Revolução Francesa, havia um conjunto de deputados que debatiam políticas educacionais para o Brasil. Ou seja, debatia-se o estabelecimento e, dentro da Constituição, um modelo político-educacional para o Brasil, para o Império Brasileiro. Mas também, como vocês sabem, essa Assembleia Constituinte ela não foi para frente, ela foi fechada sobre as ordens de Dom Pedro I, porque ela questionava a autoridade do imperador. Ao contrário, né? A Assembleia Constituinte, sob inspiração liberal, desejava uma limitação dos poderes do imperador sobre o modelo liberal que começou a ser construído e constituído na Europa. Dom Pedro não aceitou isso, fechou a Assembleia Constituinte, prendeu alguns de seus deputados e no ano seguinte, em 1824, Dom Pedro, o imperador, ele ortogou uma nova Constituição feita à medida dos interesses dele. Porém, dentro dessa Constituição de 1824, todo aquele debate sobre a educação, sobre uma política educacional brasileira, ela não repercutiu nessa Constituição. Ao contrário, ela foi muito vaga. Porém, é interessante ver o que a Constituição de 1824 ela aponta em relação à educação. Primeiro, ela defende realmente a necessidade da criação de um sistema nacional de educação. Ao contrário do período colonial, onde em grande parte de sua história a educação ela não fez parte ou não teve uma política pública exata, institucional, a Constituição de 1824 já falava da necessidade de um sistema nacional de educação e de uma política nacional para a educação. Além disso, a Constituição de 1824 falava-se de um ensino público para todos. Porém, ficou nisso. Em 1827, houve um decreto imperial complementar à Constituição de 1827. Esse decreto, por exemplo, colocava em seu artigo 1º a necessidade de que todos os municípios, vilas e lugarejos do território brasileiro, do Império Brasileiro, deveria constituir as suas escolas de primeiras letras, as escolas que a gente costumava chamar de escolas primárias, ou escolas primeiras letras ou escolas elementares, para o processo de alfabetização. E também instituía também, entre outras coisas,
o direito das mulheres frequentarem a escola, instituindo, por exemplo, escolas específicas. Não era as mulheres frequentarem a mesma escola que os homens, mas as mulheres tinham direito, só que teriam que ser em escolas em separado. Não era turmas mistas, vamos dizer assim. Eram escolas separadas. Isso no Decreto Imperial de 1827. Depois, em 1834, vai ter o ato adicional à Constituição de 1824. Esse ato adicional, feito já na época do período regencial, vai estabelecer algumas mudanças no que insere vários assuntos, entre elas a educação. E o ato adicional de 1834 vai estabelecer uma característica muito importante que existe no Brasil até hoje, que é a descentralização desse tal Sistema Nacional de Educação, que na verdade vai colocar que não existe um Sistema Nacional de Educação. O que é essa descentralização? Esse ato adicional vai estabelecer que a educação elementar e a educação secundária, ela não vai ser responsabilidade de um governo central, mas sim vai ficar sob responsabilidade das províncias. Enquanto que o ensino superior, os cursos superiores, estes sim ficariam sob responsabilidade do governo central ou da corte. Lógico que, se a gente for ver alguns detalhes, nem sempre essa descentralização ela foi respeitada. Por exemplo, a corte criou no Rio de Janeiro um colégio secundarista, que é o Colégio Pedro II, existente até hoje. Ao mesmo tempo, a gente vai ver, décadas depois desse ato adicional, a iniciativa de algumas províncias ou até mesmo de alguns estados em estabelecer cursos superiores. Então, assim, não foi muito respeitada ao pé da letra, porém, essa descentralização estabelecida pelo ato adicional de 1834 vai estabelecer um padrão ou um aspecto da educação brasileira que se mantém até hoje. Por exemplo, o ensino básico ficar sob responsabilidade até hoje dos estados, as antigas províncias da época do Império, né? Fica sob a responsabilidade dos estados e dos municípios, enquanto o ensino superior fica sobre a regulamentação e a oferta por parte do governo federal. Tem as exceções, estados e até mesmo municípios oferecendo ensino superior e o governo federal, por meio dos colégios federais, oferecendo o ensino médio, por exemplo. Mas o padrão geral foi esse. É um padrão que existe até hoje e que começou lá, mesmo num governo centralizado, que era o governo imperial, estabeleceu a descentralização do ensino. Isso tem um caráter político muito importante, porque demonstra, já em 1834, que o ensino elementar, o ensino inicial, primeiras letras, a alfabetização, vamos dizer assim, já era relegado a segundo plano na política imperial brasileira do século XIX, principalmente da primeira metade do século XIX. Quando você transmite a responsabilidade desse nível de ensino para as províncias, a gente está delegando às províncias, inclusive províncias que não têm as condições mínimas de oferecer, você relega para essas províncias. Isso significa que você não está assumindo uma responsabilidade nacional por aquele nível de ensino. Então, é uma característica que acaba permeando até hoje, lógico, com mudanças, com paradigmas diferentes, mas é um aspecto que se mantém até hoje, vindo do século XIX. Então essa descentralização que nós vemos hoje, ou alguns resquícios até hoje, ela vai se constituir formalmente a partir do ato adicional de 1834. Bom, é interessante analisar também que ao longo de todo o Império, o período imperial, o período monárquico brasileiro, de 1822 a 1889, a gente vai ver que o ensino brasileiro, ou a educação brasileira, ela vai ser dividida em 3 níveis de ensino. Em 3 níveis. Quais são esses níveis? É o que nós chamamos de ensino elementar, o ensino secundário
e o ensino ou os cursos superiores. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala ou a gente característica ou conceitua esses níveis de ensino. Porque hoje nosso padrão de níveis de ensino, de esferas de ensino, é o ensino básico e o ensino superior. Ou a gente costuma pensar sobre a égide do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. A quantidade de anos, o período de cada nível e o papel e o caráter de cada nível são muito diferentes do que a gente de hoje com relação ao século XIX. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala ensino elementar, ensino secundário e o ensino superior. Então vamos tentar explicar rapidamente o que seria esses 3 níveis de ensino no período imperial, no período monárquico brasileiro. Bom, nesse período, nesse século, quando nós falamos em ensino elementar, nós estamos falando do ensino das primeiras letras, o que a gente até um tempo atrás falava muito em ensino primário, ou seja, que é o processo de alfabetização da criança, ou em alguns casos também do adulto, mas é o processo de alfabetização e de introdução aos primeiros conhecimentos, seja da gramática, seja da retórica, seja da lógica, seja das ciências naturais, dos conhecimentos das ciências sociais, história, geografia, etc. e tal. Mas, volto a dizer, quando nós falamos em ensino elementar, é o processo de alfabetização, letramento e a introdução aos conhecimentos primários das ciências e dos demais conhecimentos. Bom, isso seria o ensino elementar. Quanto dura o ensino elementar? No caso específico do período imperial, isso variava muito. Como não era muito bem regulamentado, poderia variar de 1 ano, 2 anos, até 4 anos, em alguns casos, né? Hoje a gente tem mais ou menos uma ideia de 4 anos, mas não havia uma regulamentação. Então, o ensino elementar era baseado nisso. Como não havia, olha só que interessante, no século XIX, durante o período imperial, não havia uma regulamentação que determinava um escalonamento dos níveis de ensino. Ou seja, para você chegar ao ensino superior, você não era obrigado a passar pelo ensino secundário. Não existia uma exigência por lei. A mesma coisa é o ensino secundário. Para você se matricular num colégio secundário ou passar pelos estudos secundários, o ensino secundário, não era obrigado ou não era exigido passar oficialmente para o ensino elementar. Ou seja, os diferentes níveis não tinham exigências ou pré-requisitos. Os pré-requisitos que existiam eram dos conhecimentos cobrados nos exames. Ou seja, para acessar o ensino superior, por exemplo, um curso superior de Direito, um bacharelado em Direito, que era muito comum no Brasil, não era exigido por lei você ter frequentado um colégio secundarista. Porém, era exigido um exame cujos conhecimentos medidos era ofertado no ensino secundário. A mesma coisa, para você se matricular num colégio secundário, não se exigia passar para o ensino elementar, mas exigia, por meio dos exames, os conhecimentos oferecidos ou trabalhados no ensino elementar. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso levava ao quê? O governo, nesse sentido, o governo ou o poder político do império e as províncias não se viam obrigados na oferta do ensino ou na oferta de escolas. O que acontecia? Muitas vezes as elites brasileiras usavam muito de preceptores, de tutores, de professores particulares para introduzir os seus filhos no letramento, eram alfabetizados dessa forma, introduzido aos conhecimentos básicos, ou a introdução básica aos conhecimentos gerais, ou seja, sem precisar passar por uma escola ofertada pelo poder público. Determinados grupos sociais intermediários faziam assim, vaquinha, vamos dizer assim, compartilhavam os custos de um professor particular e formavam turmas ou escolas para que seus filhos pudessem estudar, cujo custo era compartilhado entre algumas famílias.
Haviam escolas públicas, vamos dizer assim, existiam, mas eram muito poucas, muito poucas. E muitas vezes, pelo baixo orçamento, porque eram relegadas ao segundo plano, a educação, né? Com baixo orçamento, com baixo financiamento, com a desvalorização do professor, do docente, com políticas de não formação de docentes, não havia uma regulamentação para definir o que é docente de fato. As escolas públicas que haviam, as poucas escolas públicas que haviam, não tinham a qualidade necessária e mesmo assim eram poucos que tinham acesso a essa escola, que não era paga, eram escolas públicas. Então, assim, na verdade, o ensino elementar ele acabava sendo muito negligenciado pelo poder público e a iniciativa privada, ou nesse caso, os interesses privados, se aproveitavam dessa situação. Então, as elites, as famílias privilegiadas usavam ou de professores particulares, preceptores, ou formavam as escolas particulares, compartilhando o seu custo, vamos dizer assim, o seu financiamento. O mais interessante, eu já falei aqui várias vezes em escolas. Porém, volto a dizer, no século XIX, em todo o período imperial, a palavra escola ela tem um sentido diferente do que hoje nós conhecemos como escola. Hoje, quando nós falamos em escola, nós já imaginamos aquele prédio da instituição escolar, nós já imaginamos um conjunto de salas, um ordenamento de um grupo de professores com a direção, coordenação, um pátio, vamos dizer assim, crianças das mais diferentes anos e séries, seja só num nível de ensino ou 2 níveis de ensino ao mesmo tempo numa escola. Então a gente tem muito essa visão de uma escola instituição, com várias salas, várias turmas, uma organização interna. Porém, quando nós falamos em escola no século XIX, escola é a turma. É uma turma de alunos com um professor. É o que hoje nós falaríamos de uma sala. Só que no século XIX, essa escola, como nós vemos, como um conjunto de salas, um corpo docente, uma hierarquia organizacional, uma estrutura de organização, não existia. No máximo, isso existia nos colégios secundaristas. Mas quando nós falamos em escolas, nós estamos falando de turmas isoladas, cuja responsabilidade é de um professor. Dentro dessas turmas isoladas, dessas escolas, poderiam ter alunos de diferentes idades ou de diferentes níveis de instrução, mas era uma turma. Isso vai ganhar sentido quando nós formos estudar a educação na Primeira República, a partir de 1889, 1890. Então a gente vai ter sentido, mas é importante a gente ter essa noção de que quando nós falamos em ensino elementar e escolas no século XIX, nós estamos falando de turmas isoladas. Bom, o ensino elementar era mais ou menos, funcionava dessa forma. O decreto imperial de 1827, do ponto de vista pedagógico, vai defender de forma institucional o uso de um método pedagógico que nós chamamos de método lancasteriano ou o método mutualista. O que significa isso? É um método que vai se desenvolver na Inglaterra, sobre condições diferentes, lógico que do Brasil, mas que vai defender, por exemplo, que o professor ele não vai dar aula para a sua turma diretamente. E uma forma de otimizar a existência de um professor e vários alunos, e fazer com que mais alunos sejam trabalhados por um único professor, o método lancasteriano defende que um professor ele vai trabalhar com um conjunto pequeno de alunos, e esses alunos próximos do professor é que vai trabalhar com um conjunto maior de alunos. Ou seja, um processo de ensino mútuo que vai passando de uma cadeia para outra, vamos dizer assim. Com isso, um professor poderia trabalhar com turmas de 100, 150 alunos, um único professor, no qual ele trabalha diretamente com um conjunto menor de alunos e esses alunos vão reproduzir para os demais.
Isso se desenvolveu muito na Inglaterra e foi trazido para o Brasil, porque do ponto de vista financeiro é extremamente vantajoso. Porém, isso necessita de uma estrutura, isso necessita de um professor muito bem formado e que conheça o método, que consiga supervisionar esse tipo de trabalho, e isso necessita também de investimento, e isso o Brasil não tinha. O governo imperial ele institui, por meio do decreto de 1827, esse método lancasteriano, porém não investe, por exemplo, em prédios, em uma estrutura física, em formação de professores. Ou seja, por si só, o método lancasteriano, que já visava esse processo de alfabetização em massa, de forma reprodutiva, sem a ação direta do professor sobre o conjunto geral dos estudantes, no Brasil a gente não vai conseguir nem, de fato, ter sucesso nisso por falta de uma estrutura. Então nós podemos questionar não só o método, mas a aplicação do método no Brasil. Mas esse método lancasteriano ele vai ser muito presente no Brasil, principalmente no ensino elementar ofertado pelo poder público, até por volta de 1879, 1880. Bom, então o ensino elementar brasileiro era mais ou menos baseado nisso. E o ensino secundário? Como funcionava? O ensino secundário brasileiro ele não tinha um caráter independente. Olha só que interessante. Caráter independente no sentido do quê? Não há um objetivo específico, ou não havia um objetivo específico para o ensino secundário. O ensino secundário ele vai se desenvolver no Brasil no século XIX como um preparatório para o ensino superior. Um estudante ele estudava num colégio secundarista objetivando o ensino superior, um curso superior. No caso, muitos cursos de bacharelado em direito, né, para se tornar um bacharel, que era uma moda entre a elite intelectual, social, econômica e política no Brasil. Então, assim, se você não tinha o objetivo de chegar ao ensino superior, a um curso superior, você não fazia o ensino secundário, você não havia sentido de frequentar um colégio secundário. Então, para a grande maioria da população que conseguia ter acesso a um tipo de ensino, no caso elementar, ele parava por aí, porque não fazia sentido ir para o ensino secundário. Então, o ensino secundário ele tinha um caráter que nós falamos de propedêutico, ou seja, preparatório. Ele não tinha um sentido próprio, mas ele preparava para o ensino superior. Quem oferecia esse nível de ensino no Brasil? De acordo com o Ato Adicional de 1834, a oferta ou a responsabilidade desse nível de ensino cabia às províncias. Então, algumas províncias começaram a criar os seus colégios secundaristas, principalmente objetivando a preparação da sua elite regional, sua elite provincial, para o ingresso no ensino superior. Olha só, escolas públicas, mas com a política de formação das elites. A corte, como comentei um pouco antes, ele criou, sob responsabilidade, assim, de um governo federal, mas do governo imperial, né, do governo central, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1837, que vai ser muito famoso até hoje, né, um colégio importante no Rio de Janeiro, que é um colégio federal hoje. O Colégio Pedro II, inclusive vai se transformar numa referência para todos os outros colégios secundaristas, os poucos colégios secundaristas que vão se espalhar pelo país. Porém, mesmo esses colégios secundaristas sobre o poder público, sobre a responsabilidade do poder público das províncias, não vão dar conta. Então, também vão surgir colégios secundaristas particulares, vamos dizer assim, de âmbito privado, principalmente ofertado pela Igreja Católica, por ordens religiosas, como, por exemplo, os jesuítas, que vão retornar ao Brasil ao século XIX, mas também outras ordens religiosas que vão ofertar, vão constituir os seus colégios secundaristas particulares, sempre naquela ideia de preparar o estudante para o ensino superior. Então, lembrando, muito limitado também.
Uma coisa importante para a gente citar é a Reforma Leôncio de Carvalho de 1879, que é importante a gente fazer uma referência. Foi uma reforma bastante avançada, só que não durou muito tempo. Porque uma coisa importante a gente ter em mente que muitas vezes surgem legislações que visam resolver determinados problemas ou avançar um determinado processo, vamos dizer assim, no caso a educação, porém ela encontra resistências na prática. Uma desses casos, um dos exemplos é a Reforma Leôncio de Carvalho de abril de 1879. É uma reforma que vai, por exemplo, defender o ensino livre. Isso significa o quê? Que nem o poder público, nem o Estado teria a autonomia de interferir na educação das escolas, sejam elementares ou dos colégios secundaristas. Instituía, por exemplo, o ensino de qualquer matriz religiosa ou ofertado por qualquer matriz religiosa, qualquer religião ou grupo religioso. Ou seja, no Brasil imperial, ligado profundamente à Igreja Católica, tendo o catolicismo como religião oficial, tendo o regime do padroado, no qual o imperador faz parte da hierarquia da Igreja Católica do Brasil, ou seja, qualquer educação, ou uma educação ofertada por uma religião, essa religião teria que ser a religião católica, ou uma ordem religiosa católica. Com a reforma de 1879, vai permitir o ensino ideologicamente livre, ou seja, outras religiões vão poder ofertar, como por exemplo os presbiterianos, que vão começar a estabelecer no Brasil os seus colégios, suas escolas a partir desse período. Ou até mesmo um ensino laico de tendência positivista, vão começar a se estabelecer a partir de 1879. Ou seja, essa reforma vai permitir uma certa liberdade, não apenas pedagógica, mas uma liberdade de tendência política ou religiosa na educação brasileira. Bem diferente daquela mais fechada do ponto de vista da Igreja Católica. Além disso, a Reforma Leôncio de Carvalho vai permitir, por exemplo, o direito para que ex-escravos e escravos possam ser alfabetizados também e por instituições públicas. Ou seja, havia limitações a escravizados a frequentar o ensino, a escola, serem alfabetizados, né? E agora a Reforma Leôncio de Carvalho permite isso, ou começou a permitir isso. Lógico que uma coisa é a lei, outra é a sua efetivação na prática. E a gente vai ver que a Reforma Leôncio de Carvalho, em que inclusive vai questionar o método lancasteriano e vai defender o uso do método intuitivo, não vai ter muita materialidade na prática até o fim do Império Brasileiro, em novembro de 1889. Mas foi importante para iniciar esse debate sobre a educação. Na segunda metade do século XIX, tornou-se muito presente o debate educacional nos jornais à época, nas rodas de conversa dos setores, mesmo nas elites, mas começa a se debater a educação no Império, principalmente no sentido de projeto de nação. E quando ele fala de um projeto de nação, de um projeto societário, independente se tem uma visão elitista, um projeto elitista, um projeto popular, a educação ela ganha centralidade nesse debate público, vamos dizer assim. Então, porém, muitas vezes ela se esbarra em interesses muito privados, interesses das elites. Por isso que a gente vai ver que muitas vezes a gente tem um projeto educacional avançado, mas muitas vezes eles não se encaixam na prática devido a esse conflito de interesses. Bom, então o ensino secundário tinha esse caráter. E o ensino superior brasileiro? Bom, o ensino superior brasileiro era baseado no século XIX nos chamados cursos superiores isolados. Por exemplo, tinha a Faculdade de Direito, que foi criado no final da década de 1830, por decreto imperial, em São Paulo, em Recife. Inclusive, a de São Paulo é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é famoso até hoje, existente até hoje, incorporada à USP em 1934.
Vão surgir cursos não só de bacharelado, mas demais outros cursos superiores, no caso medicina, pelo país, mas eram cursos isolados, porque o modelo de ensino superior existente no Brasil no século XIX, e na verdade até as primeiras décadas do século XX, não era um modelo organizacional ao estilo universitário, mas sim baseado em cursos e faculdades isoladas. O engraçado é que o Brasil só vai ter sua universidade, ou vai adotar um modelo universitário no Brasil a partir da década de 20, da década de 30 do século 20 e não no século 19. Bom, fora algumas exceções, como a Faculdade de Direito em São Paulo, a Faculdade de Direito em Recife, algumas outras faculdades isoladas, todas as demais, que eram pouquíssimas no Brasil, pouquíssimas, eram faculdades de cunho privado, cunho particular. Por que isso? Porque mesmo com investimento público, o interesse das políticas educacionais que se efetivavam na prática era para a formação de uma elite social, econômica, política e burocrática, administrativa. Então, mesmo de iniciativa pública, era para formar essa elite condutora do país. Então, a oferta desse tipo de ensino, não só o secundário, mas o superior, era muito limitado às elites. Então, quem fazia faculdade, principalmente a faculdade de Direito, né, que era a moda naquela época, eram os filhos da elite que tinham como papel assumir a administração. Por isso que o Direito era um curso muito famoso, muito procurado no Brasil nesse período, porque ele não só formava o advogado, vamos dizer assim, mas formava aquele que assumiria o papel administrativo. Além disso, muitos jornalistas eram bacharéis em Direito. A administração pública, ou seja, o funcionalismo público da máquina administrativa, muitos eram formados em Direitos. E até políticos que participavam do sistema político do Império, e até mesmo depois na República, eram formados em Direitos, eram bacharéis em Direito. Então era um curso muito procurado pelas elites, a alta elite e a elite intermediária brasileira nesse período. Então o ensino superior é baseado nesses cursos isolados e não em universidades. Então, de certa forma, nós podemos resumir esses 3 níveis de ensino. Como é que, por exemplo, existia, por exemplo, que hoje nós temos ou falamos de ensino técnico? Na verdade, o ensino técnico que nós temos hoje, que é um ensino de nível médio, de ensino médio que nós temos hoje, ele vai ter suas origens lá no século XIX também. Só que o ensino técnico, vamos dizer assim, do século XIX, ele tinha um outro caráter. Era um caráter correcional. Ou seja, jovens, por exemplo, os órfãos, os abandonados, os marginalizados, como uma forma de civilizar esses jovens à margem, você tinha que ensinar algumas técnicas de trabalho. Ou seja, ele tinha um caráter correcional, inclusive moralista, né, na sociedade. Ao mesmo tempo, ele cumpria um papel importante, que era a formação de determinados profissionais e a formação de uma mão de obra ou de uma força de trabalho especializada para, inclusive, participar do mercado de trabalho, o mercado produtivo brasileiro que se configurava a partir do século XIX. Lembrando que no século XIX o Brasil era uma sociedade escravocrata, a sua principal força de trabalho é o escravo, na sua principal atividade econômica, que era a atividade agroexportadora, que na segunda metade do século XIX passa a ser, tendo como principal produto o café. Usava-se do trabalho escravo. Havia a escravização de parte importante da população brasileira, então a população negra brasileira. Então, era uma sociedade escravocrata. Porém, ao mesmo tempo, se viu a necessidade da formação de um trabalho especializado, por exemplo, o ferreiro, por exemplo, o carpinteiro, por exemplo, o artífice que trabalha com aço, com ferro, desculpa. Por exemplo, quando a gente vê um casarão do século XIX, uma mansão, um palácio do século XIX,
com as suas arcadas, com a sua estrutura, com o seu gradeado, quem faz aquela estrutura? Quem faz aqueles arcos, aquelas arcadas, aquela grade, aqueles portões? É necessário alguém para poder fazer isso. Até então, no período colonial ou nos primeiros anos do Império, muitas vezes essa arte desse artesão que trabalha essas técnicas era passada de geração para geração por meio do aprendiz. Porém, isso era muito limitado à medida que a sociedade brasileira se desenvolvia, inclusive se desenvolvia do ponto de vista econômico. Então era necessário a criação de espaços de ensino que se ensinava essas técnicas. Por isso que no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, vão surgir as famosas escolas e liceus de artes e ofícios, onde esses jovens que eram tirados da marginalidade, órfãos ou que não tinha muito espaço, vamos dizer assim, social e econômico, eram colocados para trabalhar. Era um nível de ensino interessante? Era. Porém, a elite não vai assumir o papel de ser esses artistas que vão receber esse ensino, esse tipo de trabalho, vão ocupar esse mercado de trabalho. Porque o trabalho no Brasil, numa sociedade escravocrata, ela sempre foi menosprezada para os setores ou pelas classes subalternas, para as classes subalternas. Então, vai se começar a formar uma força de trabalho livre, especializada, mas baseada nessas classes subalternas. Então, os primeiros liceus de artes e ofícios vão se constituir nesse período com o objetivo de formar essa força de trabalho. Eu gosto de citar, por exemplo, quem conhece São Paulo, a Pinacoteca do Estado, que fica ali na região da Luz, em São Paulo, ela vai surgir como um liceu de artes e ofício. Então, assim, o nível técnico é mais ou menos baseado nessa ideia e que vai se desenvolver ao longo das décadas, depois ao longo dos séculos até hoje, no ensino técnico que nós temos hoje. Lógico, sobre um outro caráter, sobre outro projeto, mas os seus primeiros passos vão surgir assim lá no século XIX. Mulheres, como eu disse para vocês, no decreto de 1827, teve o direito de ter acesso à escola, mas, do ponto de vista prático, poucas mulheres tinham acesso ao ensino, mesmo no ensino privado, seja no ensino do âmbito particular. Por quê? Nós vivíamos numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, onde o papel relegado à mulher era o papel da dona de casa. Pela forma de pensar da época, principalmente das elites, não havia muito sentido a mulher ser alfabetizada, ou ter uma profissão, ou ter um conhecimento avançado. Então, muito pela visão machista, era colocado para isso. Então, e quando começou a surgir a possibilidade de ensino às mulheres, muitas vezes esse ensino estava ligado à formação do ideal da mulher das elites, né? A dona de casa, a provedora do bem-estar da família, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista dos costumes, etc. e tal. Então, era muito limitado o acesso da mulher. Porém, lógico, vai haver exceções e vai haver mudanças ao longo do tempo, chegando ao ponto que ao longo do século XIX, vai haver iniciativas de uma formação mais avançada para mulheres. Tanto que no final do século XIX, já na virada do período imperial para a República, a gente vai ver, por exemplo, as primeiras mulheres chegando às faculdades de Direito ou às faculdades de Medicina. Assim, rompendo, vamos dizer assim, certos limites que existiam, principalmente limites morais, limites culturais que existiam naquele período. Aí o pessoal fala na formação de professores e as mulheres. Bom, vamos por partes. No caso específico, por exemplo, como que funcionava a formação de professores ou formação de docentes no Brasil? As primeiras escolas que vão ser dedicadas à formação desses professores vão ser as chamadas escolas normais, que vão começar a surgir, inclusive a partir do decreto ou ato adicional de 1834, vão começar a surgir principalmente sobre a responsabilidade das províncias. A formação de professores de ensino elementar ficou sob responsabilidade das províncias.
Então começaram a surgir as escolas normais. Por isso que até hoje, quando a gente fala em normalistas, a gente faz referência ao magistério, ao antigo magistério, né? Então vai surgir as escolas normais, de forma muito precária. Por exemplo, os critérios de ingresso às escolas normais, muitas vezes, é saber ler, escrever e contar. Não havia uma exigência curricular. A escola normal, por exemplo, não tinha uma preocupação curricular, não tinha uma preocupação pedagógica, a não ser o domínio do uso em alguns casos, do método lancasteriano, mas assim, era muito precário. Tanto que muitas escolas normais que surgiram entre as décadas de 30 e 40 do século XIX, elas não vão ter vida longa, vida mais avançada, salvo algumas exceções. Muitas dessas escolas, como por exemplo a Escola Normal de São Paulo, vai intercalar momentos de existência como um momento de suspensão de suas atividades, devido à baixa procura e devido ao baixo orçamento ou investimento nesse tipo de formação. Então era muito limitado. Mas no caso, por exemplo, é importante ressaltar, até mais ou menos ao longo do século XIX, até mais ou menos 1880, 1890, a profissão docente no Brasil era uma profissão masculina. Então olha só que interessante, a gente tem uma ideia que a profissão docente no Brasil ela sempre foi feminilizada, ou seja, cuja maioria fossem mulheres. Isso vai ser uma realidade, sim, a partir do final do século XIX, principalmente com a República, ou nos anos finais do Império. Mas até então, essa profissão no Brasil era extremamente masculinizada. A primeira turma, ou a primeira escola normal que vai aceitar a presença de mulheres nos cursos de formação de professores, vai ser em São Paulo, a Escola Normal de São Paulo, a partir de 1876. Aí sim vai haver um processo de feminização da profissão docente. Inclusive, por que as mulheres vão ser aceitas nesse tipo de trabalho a partir desse período? Principalmente porque a mulher vai começar a ocupar a vida pública, não diria assim o mercado de trabalho, mas a vida pública, porém o ensino, a educação vai ser vista como um tipo de trabalho muito ligado ao trabalho ou ao papel da mulher em casa. O papel materno, provedor, moralmente, missionário, ou seja, vai ligar muito a ideia de professora-mãe, a mãe que cuida, a professora que cuida. Então, o processo de feminização da profissão docente, que a gente vai observar no final do século XIX, está muito ligado à construção desse discurso em torno da própria profissão docente. Então a gente vai ver aí a inserção da mulher na formação desses professores, que vai ser uma característica muito forte ao longo do século XX, uma profissão cuja até hoje é de maioria de mulheres, principalmente na esfera do ensino básico. Então, gente, lógico, a aula de hoje, o vídeo de hoje, ele não entra em vários detalhes, tem muita coisa importante que a gente vai conseguir só entender a partir das leituras, nas obras dos historiadores da educação, mas a ideia do vídeo de hoje foi mais fazer uma introdução rápida de alguns aspectos básicos da educação brasileira no Império, no período imperial. Então peço para que vocês façam as leituras a partir do que a gente comentou aqui no vídeo. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar a educação brasileira no período da Primeira República, ou seja, nos primeiros 30, 40 anos da República Brasileira, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX.